Eu lhe pergunto, em relação a fake news, o senhor capitão Bolsonaro, à época, candidato à presidência da República, já que o senhor participou da campanha, o senhor tomou conhecimento de ataques fakes sobre a pessoa dele naquela ocasião? Não, senhor. Mas o senhor tomou conhecimento de muitos ataques que fizeram ao presidente e que não eram verdades, como, por exemplo, Bolsonaro não gostava de negro, Bolsonaro não gosta de mulher, Bolsonaro é homofóbico. O senhor ouviu muito isso na campanha? Ouvi, deputado. Era verdade, o senhor que conviveu com o capitão, o Bolsonaro não gostava de mulher? Bolsonaro não gostava de negro? Ele era homofóbico? Deputado, ele não era homofóbico, ele não era racista e, enfim, qual é a outra questão que o senhor colocou? Que não gostava de mulher? Não, que não gostava de mulher, não. Que eu tenha lembrança disso, não. Ele gostava de vez em quando de fazer umas piadas meio gays e tal, mas não sei se isso é homofóbico. Uma coisa divertida, né? Pois é, agora o senhor já imaginou, se nós formos levar a consideração de que fake news é fazer piada para o país, né? Para o país completamente. Mas o que é importante e que tem a ver com fake news é saber, e que eu não vejo o outro lado aqui fazer nenhuma pergunta nesse sentido, se o presidente, então capitão e candidato à presidência da República, recebia ataques de fake news, como esses tipos que eu lhe mencionei agora. Recebia. Muito bem, mas eu não vejo ninguém da esquerda perguntar absolutamente nada disso. Parece que a coisa é altamente direcionada só para um lado. É como diz no meu estado, é um papagaio penso. Né? Que no Rio chamam de pipa. Parece que colocaram uma porra de um pano que só vai para um lado essas perguntas de vocês, rapaz. E o que é pior, muitas das vezes perguntas que não tem nada a ver com a fake news. O que é mais triste a gente está ouvindo aqui. Então, senhor presidente, como nós temos ainda muito tempo, eu vejo ali que o tempo é longo para as perguntas, e eu vejo aqui que o senhor Paulo Marinho participou grandemente da campanha do presidente Bolsonaro e que ele, na intimidade que tinha de relacionamento, chamava de capitão. Eu vou fazer uma pergunta que é clara e objetiva. O senhor fez ou tomou conhecimento de algum ataque vindo do presidente ou de pessoas que faziam parte da campanha do presidente aos adversários políticos para denegrir a imagem que não fossem fatos verdadeiros, fossem fake news? Não, eu não tenho esse conhecimento. Claro e objetivo. Obrigado, senhor presidente. Eu fico, assim, estarrecido, tirando as exceções, com as perguntas que são feitas por uma grande maioria de parlamentares aqui que tinham que ter o mínimo, pelo menos, de conhecimento, ou se preparar, pelo menos, para vir aqui e fazer perguntas que tivesse alguma coisa a ver com o que está sendo tratado aqui. Porque sai em cada pergunta aqui, sai da fake news, do objeto da fake news, para Superior Tribunal Eleitoral, para prestação de conta eleitoral, varia para lá, para caso Marielle, e por aí vai. E para ironizar, de certa forma, não vá se espantar com as minhas perguntas. Já que a sua casa foi tão bem tratada aqui nessa CPI, eu lhe pergunto, o Haddad teve acesso na sua casa? O candidato? Sim. Não, senhor. Isso, só diga assim não. O Haddad montou um núcleo duro na sua casa, ou o PT, para disparar fake news? Não, deputado. O senhor alugou a sua casa para o PT, ou para o Haddad, ou para alguém da esquerda, para fazer campanha e disparar fake news? Não, deputado. Frequentou a sua casa, por um acaso, o senhor Sérgio Sombra, que foi acusado de encomendar a morte do prefeito Celso Daniel, de Santo André? Não, senhor deputado. Não foi, o senhor tem certeza? Absoluta. Muito bem. O senhor Ronan Maria Pinto, que foi preso recentemente, envolvido na Lava Jato, inclusive também empresário ligado àquele esquema de ônibus, e que certamente levaria um ex-presidente a ser levado como um dos principais envolvidos na morte de Celso Daniel. Ele frequentou a sua casa? Não, senhor deputado.
O senhor está sentindo assim que as perguntas têm alguma coisa a ver com fake news? Eu acho que não tem nada a ver com Não a tem, fake mas é o que eu estou perguntando direto aqui para o senhor. Só são perguntas sem nexos, que nada tem a ver com as fake news que estão sendo tratadas aqui e completamente direcionadas a um único núcleo duro, e muito duro, que é o senhor presidente e capitão Bolsonaro. É isso que está sendo tratado aqui. Então não se espante de estar ouvindo esse tipo de perguntas que de certas formas são direcionadas para tentar, de alguma maneira, levar a relatoria, levar a comissão a uma única direção. Que parece-me que cada dia que eu participo dessas sessões aqui, ficam mais claras. Muito mais claras. Muito bem. Cabe salientar aqui que, muitas vezes, essa comissão, a gente, desde o início, nós anunciamos que ela tem objeto indeterminado, que ela nem deveria existir porque não cumpriu os requisitos regimentais. Tentamos aí fazer ação judicial, inclusive, mas como ela já tomou uma proporção indevida, então a gente cabe aqui esclarecer ao povo brasileiro que tem acompanhado essa CPMI sobre uma verdadeira, que vem naquela narrativa que eu trouxe no início da minha fala, no intuito de que o povo brasileiro, em várias consultas que já foram feitas, demonstra ser conservador. Só que, no entanto, como eu falei antes, infelizmente, os partidos que têm prevalecido são de centro-esquerda. O próprio PSDB passou a campanha inteira dizendo que o radicalismo não ia vencer as eleições. PSDB esse que tem uma linha considerada por nós que somos de direita, não extrema-direita, mas direita genuína, que até então estava sendo calada pelo governo anterior, onde a gente tinha uma verdadeira hegemonia em escolas, universidades, em toda a narrativa pública, de não poder passar uma visão de direita conservadora. E agora nós estamos tendo essa oportunidade. E o Bolsonaro, Olavo de Carvalho, filósofo, meu professor, inclusive, há mais de 10 anos, quebrou essa hegemonia de pensamento esquerdista vigente no Brasil. E hoje a gente está podendo falar livremente e já estão querendo nos calar novamente. Então, o próprio PSDB aqui, que estamos falando, passou dizendo que o radicalismo não ia vencer as eleições. Inclusive, a grande parte da filosofia do PSDB é, muitas vezes, pró-droga, pró-ideologia de gênero, muitas vezes pró-aborto também. A gente identifica como mais alinhado à esquerda. E que, inclusive, falaram que, quando começasse a propaganda na TV, o Bolsonaro iria decair. Agora, após uma campanha mal sucedida, abraça uma narrativa de que o Bolsonaro é uma onda passageira, um ponto fora da curva de uma polarização histórica entre eles e o PT. Já começam a dizer, inclusive, que o PT está ajudando o Bolsonaro porque esse dá eco à polarização com o Bolsonaro e que mantém o país dividido. E isso consegue ser verdade, pois o PT não quer o PSDB no jogo, pois julga acertadamente que o PSDB teria o apoio do eleitorado do Bolsonaro em um segundo turno contra eles, podendo vencer mais facilmente. Ademais, o PSDB já começa a dizer também que o povo brasileiro não é assim, e que esses dois partidos não representam a maioria pacífica e moderada da população. É uma tese que tem tudo para ser falsa, ainda mais considerando a definição deles do que seja moderado, como eu falei anteriormente, de grande parte da filosofia do PSDB. Então, junto do PSDB, que eu estou tomando como exemplo aqui só dessa minha fala, tem a maior parte dos partidos de centro, que consideram que a onda Bolsonaro, que a gente chama, que nada mais é do que um levante da direita brasileira, que foi calada até então, até o advento da livre manifestação do pensamento por meio das redes, o pessoal acha que isso é uma onda passageira. Mas eu, como conservadora, liberal conservadora, acredito que, por ser grande parte do povo brasileiro liberal conservador também, é interessante que a gente comece a respeitar a maciça maioria da população brasileira que elegeu o presidente Bolsonaro. Presidente, gostaria de só começar fazendo um desagravo a todos os deputados aqui que foram citados pela deputada Joyce Hasselmann na última reunião, porque ela classificou eu e mais 6, salvo engano, de outros deputados como deputados que faziam parte de uma milícia digital. No entanto, queria aqui fazer um desagravo a todos os deputados, porque, primeiro, que a gente vem demonstrando desde o início dessa CPMI que essa é uma narrativa criada
não só pela oposição, como pela esquerda, que não aceita a vitória de Jair Messias Bolsonaro, mas também é uma narrativa que vem até de entidades internacionais que querem criar uma opinião pública global, que vem financiando certos checadores independentes, mundo afora, e estão tentando adentrar com esse discurso de democratização das redes, mas, em verdade, querem cercear a liberdade de expressão do povo, que agora viu nessa nova plataforma de redes sociais uma janela realmente democrática e um ambiente realmente de liberdade de expressão plena. Como todos aqueles que têm sede pelo poder, não só nos âmbitos das nações, mas também internacionalmente, eles vêm criando essa narrativa, e essa narrativa adentrou no Brasil e agora está aqui, estamos em plena CPI, que tem por objetivo checar fake news, ou também colocar em xeque a própria eleição do presidente Bolsonaro, que foi maciçamente eleito pelo povo brasileiro, que, inclusive, como já salientamos também, pela primeira vez desde a nova República, não foi o estamento burocrático dos partidos de centro-esquerda que impuseram os candidatos a presidente, mas o próprio povo, por meio da liberdade nas redes, é que pôde levantar do baixo clero do Congresso Nacional um deputado que sentiu identidade e pôde alçá-lo, então, a presidente da República. 57 milhões de brasileiros que elegeram o nosso presidente. Então, infelizmente, muitas pessoas que embarcaram nessa onda, agora, por motivos N, que a gente não vai adentrar aqui em questões pessoais, até porque somos todos humanos e desentendimentos podem haver e inimizades podem serem criadas ao longo de uma caminhada, né? Mas, infelizmente, a deputada Joyce acabou entrando nessa narrativa e taxou eu e, dentre outros deputados, inclusive os que fazem parte dessa comissão, como milicianos. Como falamos aqui, todas as provas que foram trazidas são prints públicos que nada evidenciam. Inclusive, uma das narrativas que foi trazida pela referida deputada foi de que ela tentou apresentar um panorama dos seguidores do Twitter do presidente Jair Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro. Segundo ela, seriam dados científicos advindo de um programa desenvolvido pela Universidade de Indiana, que, em tese, esses dados que ela trouxe teriam sido guiados por um perito. O nome desse programa é Borometer, que, na verdade, o que ele traz, quando a gente vai averiguar o que seria esse programa, é um programa que, diariamente, ele tende a aprender padrões e comportamentos e, com base nisso, ele dá uma probabilidade de a conta ser ou não robô. Apenas isso, uma probabilidade. E por que ele não diz peremptoriamente se a conta é ou não robô? Ora, justamente porque isso só é possível sendo auditado individualmente cada conta. Então, esse programa Borometer, ele esclarece ainda que, como os seus parâmetros são constantemente atualizados, a probabilidade que é exibida de uma conta ser robô ou não pode, inclusive, sofrer alterações. Inclusive, eu queria aqui desagravar a pessoa que foi acusada de ser um perfil robô, e aqui eu queria demonstrar isso, que é o Twitter do tal de Murilo Defante. Essa pessoa foi exposta aqui como se fosse um perfil robô, e logo na sequência, essa pessoa, que inclusive eu não conheço, mas que ele foi lá no Twitter dele, ele veio e publicou a própria identidade dele, Murilo Defante Gomes Silva, ou seja, a própria pessoa que em tese seria um robô veio e demonstrou ser uma pessoa. Desmentindo, então, esse dado que foi trazido pela deputada na sessão passada. Ou seja, mais uma vez estamos comprovando que nada passa do que nada mais é do que narrativa e que não é verdade. Inclusive, o exemplo que ela trouxe é inverídico. Ainda ela falou que cada hashtag subida artificialmente custaria em torno de R$20 mil. Ora, os robôs são algoritmos programados. Basta qualquer estudante de programação, se ele souber programar um algoritmo, ele pode criar quantos perfis de robôs ele quiser. O tempo livre permitir. Então, mesmo na hipótese da existência de robôs, que a gente não nega que existam robôs, essa atividade não é necessariamente remunerada. Agora, nada foi trazido de prova, evidência de que haveria essa remuneração, de como ela se daria, ou provas concretas disso. Portanto, e quanto mais que haveria dinheiro público envolvido. A gente sabe que, na oposição, sim,
em governos passados, a SECOM foi instrumentalizada muitas vezes para financiar blogueiros famosos. E por que a gente não investiga esse tipo de situação? Porque só o governo Bolsonaro, com base em narrativas sem evidências, sem provas. Enfim, outra coisa interessante que eu queria até comentar, que eu não sei se é de conhecimento do público aqui, mas que até o deputado Felipe Barros, que está aqui ao lado, comentou, foi de que a deputada Joyce, ela teria dado um jantar na casa de um amigo-irmão, que ela disse que era irmão, depois ela falou aqui que era amigo-irmão, que é um tal de Roberto Bertoldo. Para quem não sabe, Roberto Bertoldo, basta buscar aqui nas notícias, pelo nome dele, ele teria grampeado o juiz federal Sérgio Moro em 2003, 2004, inclusive teria sido preventivamente preso em 2015 por conta do grampo ilegal que ele fez ao ministro Moro. Ora, também é muito estranho, né, que a deputada dê festas na casa de alguém, ainda mais sendo biógrafa do hoje ministro Sérgio Moro, aí uma das personalidades mais respeitadas do Brasil. Ademais, outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, só para a gente tentar manter um pouco da isenção dessa comissão, o que já passou, extrapolou todo o limite, mas, por fim, né, no meu tempo de liderança, gostaria só de... está no tempo de pergunta, já emendei, deputada. Gostaria só de salientar o seguinte, a gente quer tentar manter a isenção, inclusive, para fins do parecer final aqui da relatora, mas a relatora, no dia 5 de dezembro, participou de um evento chamado Redes Cordiais, e neste evento, quem que estava? Um dos convocados pela própria relatora, que é o chamado Carlos Afonso, que a gente tanto fala aqui, que é um dos criadores dessa narrativa. Aqui, ó, Carlos Afonso, ou conhecido como Luciano Ayan, estava no mesmo evento com a relatora. Até gostaria de perguntar à relatora que mantesse a isenção. Eu tenho aqui as fotos depois do evento, porque ela mesma convocou ele, dizendo que ele teria feito fake news com relação à vereadora do PSOL. E agora participa de eventos aí sobre fake news com um convocado. Então, para a gente tentar manter no relatório final a necessária imparcialidade, gostaria também de ressaltar isso. Muito bem.